Eu decidi me tornar minha melhor versão e como resultado eu criei esse canal no YouTube. E eu decidi isso porque foi através de uma decisão que eu tive em me tornar a minha melhor versão em todas as áreas da minha vida. Desde ter o melhor corpo que eu pudesse ter, morar no melhor lugar que eu pudesse morar e até ter o melhor emprego que eu pudesse ter para que eu possa exercer minha criatividade e ser feliz fazendo o que eu gosto de fazer. Mas primeiro, meu nome é Camila Viana e aqui nesse canal nós vamos evoluindo mentalmente, sendo divas conscientes. Estou nesse processo de evolução há bastante tempo. Primeiro ele foi um processo interno, ele foi um processo porque eu já faço terapia há 3 anos, eu já faço academia há 3 anos. E ano passado foi um ano em que eu tirei muitas camadas da pessoa que não era eu, que acabei criando durante toda a minha vida, de acordo com o meu contexto, de onde eu vivia, de acordo com quem eu sou, e eu vou explicar mais melhor sobre isso. Mas foi um processo muito interno e esse ano é um ano mais de ação, ou seja, não é à toa que ano passado foi o ano da cobra, de acordo com o calendário chinês. Então foi um ano em que realmente é sobre tirar camadas, é tirar peles, é tirar aquilo que não tem a ver com a gente. Então foi um ano em que eu quebrei muitos pensamentos limitantes, muitos pensamentos que me faziam acreditar da forma que eu acreditava que a vida funcionava pra mim, pensamentos limitantes que me impediam de seguir. E, curiosamente, esse ano também, segundo a numerologia, é o número 1. Então é um ano em que muitos projetos vão se realizar, tudo que a gente focar vai se realizar, segundo a Márcia Sensitiva, espero muito que sim. Então é um ano que eu tô assim, cara, eu vou então fazer esse projeto porque eu sinto que agora é a hora, porque ano passado foi um processo mais interno e agora é um processo mais externo, ou seja, a minha mente já está bem, eu já entendi quais são os padrões que eu tenho que eliminar. Então agora eu tô ok com a vida, tô muito feliz, tô muito grata, mas o que é que eu posso fazer mais? Porque eu quero mais evolução. Então eu quero, assim, o meu emprego é excelente, eu recebo bem, eu sou brasileira, vivo aqui em Portugal, em Lisboa. Eu tenho um bom emprego, eu recebo bem. Infelizmente aqui eu divido casa ainda, que é com certeza uma das coisas que eu quero mudar. E também faço academia por 3 anos, então assim, tive bastante resultado, mas claro que poderia ser muito melhor. Tudo pode ser muito melhor porque eu tô com muito essa vontade de por que não mais? Se eu acredito que eu mereço tudo de bom e do melhor do universo, então eu também tenho que ser tudo de bom e do melhor, tudo que eu puder ser. Porque assim, chegou um ponto em que, ok, várias mudanças estavam ok, mas eu quero mais porque eu quero atingir mais resultados. Ou seja, eu já colho muito o que eu plantei ano passado, mas eu quero, com isso que eu colhei, plantar mais e mais rápido para eu colher mais. Então, por isso eu quero me tornar minha melhor versão. Só sendo a minha melhor versão é que eu vou conseguir plantar mais para colher muito mais rápido, né? Aí eu pensei assim, né? Dentre todos esses meus objetivos, entre casa, trabalho, corpo, enfim, o que eu posso fazer agora é focar mais no meu corpo, que é uma coisa que depende única e exclusivamente de mim, né? Depois a gente vai ver que isso acabou meio que se misturando. Eu achava que a única coisa que eu poderia por mim naquele momento era o meu corpo, mas graças a isso é que eu decidi várias outras coisas também na minha vida. E então eu pensei, bom, eu posso começar a focar no meu corpo, gosto bastante dos resultados que eu tive, mas tem muita coisa que dá pra melhorar, e principalmente porque eu não foco assim tanto na academia, não faço assim tão corretamente os exercícios e tal. Eu era do time que só pelo fato de estar indo já está bom, e não, eu quero o excelente, a excelência, já que eu quero resultados excelentes, né? E assim, quando eu decidi sobre o meu corpo, eu pensei, bom, se eu estou... Olha, até arrumei a postura, pensar em exercício, até me arrumei. Se eu estou treinando e fazendo essas mesmas coisas durante anos, eu estou tendo esses resultados, então quer dizer que se eu continuar fazendo sempre eu vou ter esses mesmos resultados, e isso vale para tudo na vida. Então vamos começar a mudar o que é que eu faço agora, né? Então agora estava só fazendo musculação, não fazia nenhuma outra atividade fora isso, musculação e 15 minutinhos de cardio na esteira ali de boinha. E eu tava pensando, como é que eu vou fazer isso, esse meu objetivo, sendo que eu não sou uma pessoa que eu aprendo bem academia e musculação sem um profissional. Eu tenho bastante dificuldade com isso e eu pensei, gente, vou ter que contratar um profissional, porque eu sozinha não consigo.
E aí, só que eu tava numa academia, já treino nela há um ano, em que eu não gosto muito das pessoas que trabalham lá. Não rolou, assim, sabe? Uma certa química. Achava assim, gente, eu não me conecto com ninguém aqui, não gosto muito do trabalho deles. Como é que vai ser isso, né? Como é que eu vou atingir essa melhor versão do meu corpo sem a ajuda de um profissional? Porque eu não gosto de nenhum aqui. E curiosamente, 3 dias depois, apareceu o meu atual personal lá na academia, porque ele tinha acabado de voltar a trabalhar nessa academia, ele estava fora durante um tempão e tinha acabado de voltar fazia 2 semanas. E aí ele foi falar comigo e pelo discurso dele pareceu muito um discurso do que eu tava esperando no profissional, que era justamente me ajudar nessa questão de, primeiro, eu tenho que perder massa gorda, né? Não dá pra eu ficar só na musculação, que eu preciso emagrecer antes, senão eu vou criar músculos em cima da gordura e vai ficar uma coisa linda. E assim, e não dá resultado, já tô vendo há 3 anos que isso não dá resultado, então eu preciso de um profissional que me ajude com isso. Até porque eu já tive um personal há 2 anos atrás, em 2024, e assim, como eu também não tava focada, e acabei também não atraindo um profissional assim tão... que tivesse tanta experiência, assim, nada contra o Divo, mas eram os momentos das nossas vidas naquele momento, e então eu acabei não tendo, assim, tanto resultado. Me ajudou bastante pra treinar, mas em questão de emagrecer, porque, assim, meu objetivo, e até depois de um tempo de conversar com esse personal, eu tinha demorado bastante pra aceitar que o meu objetivo era ser magra. Porque eu tava muito no momento em que eu tava ok com o corpo que eu tava, né? Porque tava, como eu disse já antes, tava tudo ok na minha vida. Mas poderia estar bem melhor e eu não assumia que meu desejo era de ser magra. Por quê? Porque sempre quando eu penso assim no corpo ideal, eu me imagino magra, enfim, porque eu sempre tive essa vontade de ser magra, só que eu nunca me permiti. E muito também porque eu me amo pra caralho, sabe? Então, tipo, pra mim ter a minha barriga, tipo, tá ok, entendeu? Tipo, dando pra eu tirar foto bonita de biquíni pra postar no meu Instagram, tá ótimo, entendeu? E como que eu fazia da academia, dava pra fazer isso e tal. Só que era como se eu não me permitisse ser magra, sabe? Eu aceitei que eu sou assim, mas não, eu posso ser mais. E é justamente por eu me amar que eu posso ser mais, tá? Aqui eu não tô querendo dizer que eu só vou me amar se eu for magra ou que as pessoas têm que ser magra, não. É porque eu me amo tanto que eu até fiquei tipo, cara, eu me amo tanto com esse corpo que tá me dando uma saudade já desse corpo, porque eu sei que ele vai mudar. Mas é justamente por eu me amar tanto que eu quero mais. É justamente por eu amar tanto o meu trabalho, eu realmente amo o meu trabalho agora, eu acho que ele tem excelentes condições. E eu amo ele e eu quero mais. Tirando morar aqui eu realmente não gosto e realmente quero algo melhor e realmente esse é o meu maior objetivo, mas sou muito feliz e grata, veja só, tenho uma varanda, o quarto é grande, olha minha TV ali, sou feliz e grata. Enfim, voltando a falar sobre o meu personal. Então eu gostei muito do discurso dele, que foi sobre vamos primeiro fazer aeróbicos, vamos perder massa gorda e depois vamos começar a fazer a musculação depois, né? Mas então, como eu já disse, né, não gosto do lugar onde eu moro agora, atualmente, eu acho que ele não está alinhado comigo, acho que eu mereço um lugar muito maior pra me expandir, pra expandir minha energia, pra fazer coisas que eu gosto, pra ser livre, ter privacidade, ter liberdade, pra ter minha própria casa, eu mereço, eu realmente acredito que eu mereço, e assim, eu pensei, gente, eu agora... não posso fazer muito para ter a minha casa, porque depende de processos burocráticos que não dependem só de mim, e também juntar dinheiro para comprar uma casa. Meio que faço o que eu posso, mas assim, tô muito assim. Eu tô agindo de acordo com o que a minha intuição tá me guiando para eu ver o que eu posso fazer para esse objetivo final. Mas esse objetivo final, quando a gente pede alguma coisa para Deus ou para o universo, enfim, as respostas, elas não vêm tão certo quanto a gente imagina, né? Por isso que existe esse ditado que muitas pessoas falam, que Deus escreve certo por linhas tortas. É porque às vezes você tá pedindo uma coisa e vai te vir a oportunidade de você conseguir essa coisa, entendeu? Então assim, eu pensei, se eu ficar aqui parada, sem gastar o meu dinheiro, sem fazer nada de diferente, se eu ficar só segurando esse dinheiro e me privando de fazer coisas
coisas que eu gosto, me privando de tentar coisas novas que eu também quero fazer e que eu de atingir, me privando de atingir o corpo que eu quero ter só porque eu quero juntar esse dinheiro. Eu acho que isso é vibrar muito numa energia de escassez. É muito assim, eu vou me privar de fazer tudo que eu quero, eu vou segurar esse dinheiro porque eu preciso de dinheiro para comprar essa casa. Então, quando a gente pensa em eu preciso de dinheiro, eu vou segurar esse dinheiro porque eu preciso de dinheiro, a gente tá sempre correndo atrás do dinheiro. Então, a mensagem que a gente passa pro universo é que a gente não tem esse dinheiro e que a gente tem que correr atrás dele, que tem que se esforçar para ele. E eu falei, tipo, cara, não. Eu não vou ficar preocupada com isso. Eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu tô sentindo que eu tenho que fazer, ou seja, me tornar a minha melhor versão em todas as áreas possíveis que eu conseguir me tornar a minha melhor versão. E eu tenho certeza que a partir daí as portas vão se abrir para outras coisas. Porque se eu ficar só me privando, eu não vou estar vivendo experiências novas, eu não vou estar aprendendo. E muitas das vezes o resultado para esse objetivo maior que eu quero pode estar nessas atividades novas que eu decidi fazer. Então foi exatamente por isso que eu decidi criar esse canal. Porque, afinal, esse meu personal, ele é também um influencer. Inclusive, ele é bem famosinho. E eu não sabia, não tinha ideia, e ele tava me falando e tal. E inclusive foi ele que me encorajou bastante a criar esse canal, porque antes eu não tinha pessoas que. Não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo que lidasse tanto assim com internet e que fosse tão focado assim e tivesse experiência e tal. Então foi muito bom ter conhecido ele, que me encorajou. E curiosamente, assim, claro, né, que eu já tava sentindo sinais do universo para que isso acontecesse. Eu já tava sentindo, por exemplo, eu tava sentindo isso, deixa eu explicar melhor, né? Porque eu sabia que todo esse tempo de esforço, de tudo que eu tô aprendendo sobre mim, e eu também escrevo bastante sobre isso. Inclusive, alguns dos meus poemas estarão numa peça de teatro que eu tô participando. Também me coloquei nessa peça de teatro no começo do ano, pra eu tá assim, gente, bora fazer minha alma andar e seguir pra ver se a gente chega num caminho aonde que eu tenho que ir, porque a minha intuição tá me dizendo pra eu me acelerar e me encontrar mais ainda. Porque, como eu disse, ano passado foi um ano mais pensativo mesmo, que foi excelente. A gente precisa passar por isso, a gente precisa. Nessa peça de teatro vai ter alguns poemas que eu escrevi também, e isso é uma coisa bem interessante também, que é uma forma de ter os meus pensamentos para fora, para poder ajudar as pessoas que possam estar nesse mesmo processo. Só que eu pensava assim, falta mais, né? Eu preciso de mais, eu quero mais, minha alma quer mais. E eu pensava, como é que eu vou? Até pensei, será que eu publico um livro, alguma coisa assim? Mas é um processo enorme. E eu tava pensando como é que eu iria fazer isso. E aí eu conheci uma menina, amiga de uma amiga, esse ano também, acho que foi janeiro, e ela tem um canal no YouTube, e ela também fala sobre mentalidade. Daí eu fiquei, nossa, interessante, legal saber que existem essas pessoas. Aí depois dela, uma outra amiga minha me chamou pra fazer um podcast, o que acabou não rolando, mas também abriu os meus olhos sobre eu de fato fazer esse canal no YouTube. Só que assim, várias coisas estavam aparecendo, porque quando a gente quer muito uma coisa, elas começam a aparecer, né? E eu tava assim me fazendo de louca, até que não dava mais pra eu fingir que eu não tava sentindo isso, pra eu fingir que não era a hora. E algo que me fez realmente tomar a decisão é porque, né, eu falo bastante sobre isso com as pessoas, do quanto é importante a gente mudar a nossa mentalidade através da nossa mente, através das nossas decisões, através de padrões que a gente quebra. E eu ainda tava receosa pra criar meu canal, e foi no dia que o meu personal falou assim, nossa, nem parece a mesma pessoa que fala as coisas que você fala, tipo, esse meu medo de criar um canal, porque eu tava ainda receosa e tal. E eu falei, o quê? Eu desalinhada? Então, não. Pode parar, porque eu não aceito estar mais desalinhada comigo mesma, e é por isso que eu quero estar sempre a minha melhor versão. Eu quero estar sempre alinhada com a minha eu do futuro. Porque assim, a minha eu do futuro, que eu imagino ela é magra, ela é saudável, ela é segura, ela é sábia, ela é inteligente, ela vive na sua casa dos sonhos, ela tem o emprego dos sonhos. Então, ela tá alinhada com ela mesma.
E eu tô tentando me alinhar com ela. Então, por isso que quando eu decidi tomar essa decisão de me tornar a minha melhor versão, foi justamente pensando nisso. Porque quando eu me imagino no futuro, eu imagino melhor do que eu tô agora. Então, é a minha melhor versão. Então, o que é que essa minha melhor versão no futuro tá fazendo para que eu comece a fazer isso agora, né? Porque até tem uma frase que eu gosto muito de um livro, que é A Neurociência e o Amor Próprio, que fala: se o seu eu de agora, ele não está fazendo o que você quer fazer no futuro, o que você acha que o seu eu do futuro vai estar fazendo, por exemplo, você pensa que no futuro eu vou começar a fazer academia. Mas se você agora não tem essa vontade, se você agora tá com preguiça, se você agora tá desanimado, por que que você acha que no futuro você vai ter vontade de fazer isso? Tipo, não faz sentido. Então, o momento é agora, por isso que eu decidi, o momento é agora de me tornar a minha melhor versão. Então, já que eu decidi isso em todas as áreas, então eu tô desalinhada, porque criar um canal no YouTube está completamente alinhado com esse caminho que eu quero, que é o melhor emprego que eu possa ter. É claro que eu não iria trabalhar para o YouTube, né? Mas seria a minha fonte de renda. Então, a minha fonte de renda sendo algo que tá completamente alinhado comigo, porque é uma fonte de renda na qual eu sou paga para ser eu. Ou seja, né? Esse é o meu objetivo, é ser paga para eu fazer as coisas que eu mais gosto, que é o quê? Estudar, que é fazer reflexões, pensar, ajudar as pessoas e colocar tudo isso no YouTube. Então, para que vocês vejam, foi graças a todas essas decisões, assim, tipo, quero comprar uma casa. Mas pensando em comprar uma casa, eu decidi que eu iria contratar um personal, entendeu? Porque eu sabia que investir no meu corpo é investir na minha casa, e esse caminho me levaria para eu decidir coisas que fazem sentido. Então, assim, por isso que as pessoas falam que Deus escreve torto por linhas que a gente acha que são tortas, mas não. Deus sempre vai dar uma oportunidade pra gente desenvolver a habilidade da coisa que a gente quer. Ou seja, por exemplo, às vezes você quer uma promoção no trabalho, quer se tornar líder, e às vezes acontece de você se envolver emocionalmente, amorosamente com uma outra pessoa, porque talvez você precisa desenvolver a habilidade de lidar com outras pessoas para que você possa se tornar um bom líder. Então, as coisas não são assim. Então, foi por isso que eu decidi seguir nessa minha intuição, e encorajo vocês também, porque quando você decide fazer coisas por você e decide a fazer coisas baseado em quem você é do futuro e não baseado no medo, porque quando a gente age segundo o medo, a gente só vai atrair aquilo que a gente tem medo. E quando nós somos nós mesmos, a gente consegue passar isso, a gente consegue atrair mais coisas, porque a gente está alinhado com a gente mesmo. Então, coisas alinhadas com a gente vão acontecer. Mas também, é claro que aqui é importante também trazer um ponto que eu não vou deixar de trazer isso no canal. Sempre isso é importante quando a gente fala sobre mentalidade, que é também a gente falar sobre o nosso lugar na sociedade, né? Então, é claro que quando eu falo pra gente decidir ser a nossa melhor versão, é claro que nós vivemos numa sociedade que não é igualitária, que não dá os mesmos direitos, os mesmos acessos para as mesmas pessoas. Então, é claro que vamos ter, sim, dificuldades em alguns momentos. Por exemplo, eu, enquanto mulher, preta, imigrante, LGBT, então eu sei que eu não tenho os mesmos acessos que outras pessoas têm, assim, portas sendo abertas tão facilmente, mas é importante que a gente entenda também que o nosso lugar na sociedade, onde a gente nasceu, sendo minoria ou não, é um lugar que ou nos limita ou nos favorece, é o nosso ponto de partida, mas não precisa ser o nosso ponto de chegada. Então, é importante também a gente entender, e também foi esse processo que eu disse que eu passei mais o ano passado, também foi
quebrar muitas crenças limitantes justamente que eu criei por ter vindo do lugar que eu vim, por ser a pessoa que eu sou, por ser uma mulher preta. Então, por ser uma mulher preta, eu achava que eu não seria amada. Por eu ser uma mulher, eu achava que é impossível ganhar bem, ser bem sucedida, sem precisar de ter um apoio ali de uma figura masculina. Então, foram coisas que eu fui quebrando e isso me ajudou muito a decidir, a me tornar a minha melhor versão. E olha, no meu mundinho, não existe essa coisa de não ter um acesso ou não. No meu mundinho tudo dá certo pra mim. Porque foi quando eu comecei a mudar essa mentalidade que eu comecei a ver os caminhos se abrindo. E é claro que, como eu disse, eu estou só plantando e quero colher mais. E por isso, quero que vocês me acompanhem se quiserem, se vocês tiverem se identificado, para me acompanhar nesse meu processo, enquanto eu colho as coisas que eu tô plantando e enquanto eu me torno a minha melhor versão também. E se vocês quiserem também se tornar a melhor versão de vocês comigo, me acompanhem, que toda sexta-feira eu posto vídeo aqui no canal. E enquanto isso, por favor, em nome de Jesus, dá like nesse canal, subscreve no canal e também me siga nas redes sociais, Camila Viana. Beijo!